Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e hoje nós conversaremos sobre o tema Saúde e Cristianismo. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente tem uma convidada nova, a nossa irmã Elisa Giannini, que é esposa do João Vitor, que já gravou alguns podcasts aqui com a gente. Vai ser uma conversa sobre saúde. A Elisa é médica da família, certo? E vamos ter um tempinho aqui para tirar umas dúvidas, conversar e falar um pouco sobre o cristão cuidar da saúde também. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, boa tarde. É uma alegria estar aqui, depois de ouvir tanto o João Vitor comentar. E muito bom, assim, poder ajudar um pouquinho os irmãos e falar um pouquinho do que eu sei como uma maneira de servir a igreja, né? Então, obrigada pelo convite. É isso, eu que agradeço sua presença, de vocês, né? Que são um casal querido que são preciosos aqui na igreja. Antes da gente começar, Elisa, você pode assim se apresentar, falar sobre sua conversão mesmo e também sobre por que você escolheu ser médica, contar um pouco da sua história, por favor? É até engraçado falar disso, porque eu tava ouvindo o podcast da Aninha, né, da Ana Paula, e ela falou como que a conversão dela não foi nada gloriosa, mas na verdade foi incrível. Foi muito. E a minha, assim, eu estou na igreja desde 1 ano de idade, eu não praticamente nasci na igreja mesmo. E a gente frequentava a igreja batista, primeira batista lá de Pouso Alegre, né, de onde eu sou. Assim, eu não tinha muito contato com as crianças, era mais eu, a minha mãe, minha irmã e 2 outras amigas. E a gente sempre foi muito participativa na igreja, mas eu nunca senti assim, a responsabilidade mesmo de ir para a igreja porque eu quero. Eu ia porque eu tinha que ir. Até que um ano essas 2 amigas foram para um acampamento na Presbiteriana e elas começaram a frequentar lá e a gente foi com elas em alguns cultos de jovens. E aí a gente se sentiu muito bem acolhida na Presbiteriana. Lá de Pouso Alegre. De Pouso Alegre, E por conta desse acolhimento, das amizades que a gente fez, que eu não tinha na outra, a gente achou melhor ir para a Presbiteriana. Eu já tinha muita consciência, eu já entendia muito sobre evangelho, salvação, pecado. Até me batizei na Batista mesmo. Na época, eu fui na onda das minhas amigas, aí eu vi que, na verdade, não era. Eu só tava indo na onda, aí eu saí da classe de preparação do batismo. Depois eu voltei, entendendo que realmente era importante. E aí, quando eu fui pra Presbiteriana, lá eles tinham um grupo de evangelismo, que é um braço da Jocum, chama King's Kids. E era um trabalho incrível, assim, que eles faziam com os adolescentes e jovens. E até hoje eu sou muito grata pela vida das lideranças que trabalharam com a gente. Porque era toda semana, sexta e sábado e domingo, na igreja, ouvindo a palavra, aprendendo como meditar, como fazer devocional. E sempre tinha alguém mais velho que orientava a gente, que escutava. Então, assim, o vínculo que a gente fez com os irmãos na igreja foi muito grande. E isso me deu muito senso de pertencimento ao povo de Deus, sabe? Então, foi muito legal. E além dessas reuniões à noite, tinham os ensaios de dança, teatro, circo. E adolescente não tinha nada pra fazer, ficava na igreja, né? Participava de todos os ensaios, praticamente. E
a gente fazia as apresentações em cidades vizinhas, na nossa cidade mesmo, na praça. E todo ano tinha um congresso de evangelismo, que vinha um grupo forte, maior, para concentrar ali, eram uns 5 dias do Corpus Christi, né? Que é um feriado mais prolongado. E fazia ensaios com a gente dessas apresentações, né? Teatro, dança e circo. E num desses congressos, a gente sempre apresentava no final do congresso, lá na igreja. E a gente foi apresentar um teatro de uma música que fala... Não lembro de quem é a música. Aquele teatro que tem, assim, a menina no meio, aí vem a morte, sabe? Aí vem um anjo, não, isso é clássico dos anos... Clássico muito. Todo mundo já viu esse teatro. Não, mas pode falar, desculpa. Não, mas era um que a música fala: você pode ter tudo aquilo que sonhar, uma casa repleta de amigos. É do João Alexandre essa música. Então é. Você pode ter. Isso. E nessa música ele fala: mas não adianta você ter tudo isso, porque a única paz que você pode receber, a paz verdadeira, vem de Deus, né? E aí, nesse momento que a gente estava apresentando, me deu muito senso de responsabilidade, de entender que não é por mim mesmo, né? Que Deus me resgatou, Deus me transformou, Deus restaurou minha vida e agora eu sou filha de Deus. E aí, nesse momento, eu realmente converti, assim, sabe? Apesar de já saber tudo, foi nesse momento que eu realmente entendi a importância do evangelho e de Deus na minha vida, entendeu? E aí, sim, foi um trabalhar, né? Depois a gente veio pra cá, pra Jundiaí, tem uns 4 anos, depois que eu casei, a gente tá aqui na Presbiteriana, que, mais uma vez, a igreja foi muito importante nessa mudança, né? De cidade, de pertencimento, de lar. E em relação ao meu processo de profissão, né? Eu até tive uma crise, assim, porque eu sempre quis fazer medicina. Meu pai era médico e eu sempre me inspirei muito nele. Eu sempre achei ele um médico muito humano, de realmente se importar com o paciente. E eu achava muito bonito, eu achava uma profissão muito incrível. Desde pequena, eu queria, até que chegou no meu 3º ano, eu não passei, fui fazer cursinho, e no cursinho eu resolvi ter crise de identidade e saber se realmente eu queria ser médica para ajudar, entendendo que eu poderia servir a Deus através da medicina, ou se eu queria medicina porque eu tô acostumada, por conta de dinheiro, que medicina ainda é uma profissão que a gente consegue emprego fácil. E aí eu comecei a pensar em outras opções que eu poderia fazer, mas no fim eu vi que era medicina mesmo e entrei para a faculdade. E agora eu estou aqui atuando como médica de família pelo programa Mais Médicos. Então, atendo em Várzea Paulista numa UBS. UBS. Isso. E você, durante a faculdade, sentiu essa vocação confirmada, assim? Sim. Não duvidou? Em nenhum momento. Foi só mesmo no cursinho e depois não duvidei mais. Legal. Muito bom. Legal, Elisa. Bom, e o que exatamente um médico de família faz? Como que é seu dia a dia, sua rotina, assim? Com o que você lida? Como que funciona? Assim, é legal de falar isso porque é uma profissão que tem... É uma especialidade que tem crescido agora, né? Ela não é muito nova, ela é de 1992, mais ou menos, mas tem se falado mais dela agora. E ela aborda muito todas as fases da vida, desde bebezinho até mais velho, idoso, gestante, e todas as questões de uma única pessoa, né? Então, não tratam um problema específico, tratam problemas gerais. Quando a gente vê necessidade, a gente encaminha, né, para especialista mesmo, tipo cardiologista, neurologista, enfim.
E eu acho que o ponto principal que caracteriza um médico de família e que eu acho muito incrível é que precisa analisar o contexto social, o contexto onde a pessoa trabalha e familiar. Como é a relação dela com a família e a genética, né? História, problemas que já tem na família. E a ideia de longevidade, né? Longitudinalidade, que é acompanhar o paciente o resto da vida. Então, quando você tem um médico de família, é teoricamente pro resto da sua vida, entendeu? Por exemplo, antigamente, quando não tinha assim tanto hospital, posto de saúde, tinha muito médico da vila que conhecia todo mundo. E assim, quando esse médico morria, é como se morresse um familiar, assim, né? É mais ou menos isso. Você acompanha a pessoa, aquela família, e nascer um filho se acompanha. A ideia é acompanhar para sempre, assim. É para sempre, exatamente. Eu até tenho... Eu já tô há 4 anos, né? Nessa UBS onde eu trabalho. Lá eu atendo toda a população, faço visita domiciliar para os acamados que não conseguem ir até a unidade. E tem uma família que eu acho legal, que eu atendo a tataravó e a tataraneta. Que legal. E passando por todas as gerações, assim. E a gente vai criando um vínculo, uma relação muito boa com eles. E é muito gostoso. Eu até escolhi trabalhar primeiro para eu ter certeza se eu ia querer medicina de família. E eu me apaixonei, assim. Gosto muito, tenho suas dificuldades, mas qualquer profissão natural de ter mesmo. E uma coisa que eu tenho tentado ser mais intencional é de entender o trabalho como serviço mesmo de Deus e não como algo ruim. Acho até que vocês comentaram isso uma vez. Que o trabalho, ele tem os desgostos por conta da queda, mas ele é de Deus, né? O trabalho pertence a Deus. Então, eu ir fazer com excelência e entregar o meu melhor. Tá, então você avalia, assim, vários fatores, né? Quando você acompanha uma pessoa. Tá, então vamos lá, vamos começar perguntando algumas coisas. O que você avalia da vida de uma pessoa, do contexto, tudo? E o que você pode dizer que define que uma pessoa é saudável, por exemplo? Essas coisas estão relacionadas? É só a saúde física, assim, da pessoa? Isso depende de marcadores, assim, né? Eu digo por quê, assim, só para esclarecer. Hoje a gente tem um tipo de medicina que tem muita gente que se divulga, que fala sobre medicina, que tá por aí na internet, né? E assim, definição de pessoa saudável, a gente encontra umas 10, assim, se você abrir o Instagram ou o YouTube. Acho que você concorda, né? Porque ser saudável, por exemplo, é você ter lá os seus marcadores quando você tira um exame acima dos níveis, ou no nível. Então, o que a gente pode dizer que define uma pessoa saudável? Tá, realmente é difícil de definir o que é ser saudável, mas a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já fez isso pra gente. É uma agência, um órgão que define saúde e as questões de saúde globalmente, né? E ela teve uma atualização dessa década agora, assim. Dessa década não, né? De 2000 pra cá. Que fala que saúde não é só o bem-estar físico, mas também mental e social. Então, considerou as principais áreas do ser humano, né? Pra considerar que é saudável. É saudável fisicamente, mentalmente e socialmente. Então, uma pessoa que pode ter seus exames todos normais, mas vive uma vida turbulenta, uma relação difícil na família, estresse no trabalho, falta de moradia. Então, isso a gente também considera, leva em conta e pode pensar que não é saudável, entendeu? Porque precisa ter o básico, né? Então, saúde tem os marcadores que a gente considera, mas que eu vejo hoje com essa questão do Instagram,
que infelizmente muitos profissionais estão usando muito mais de charlatanismo e conseguir dinheiro do que realmente pensando na ciência, né? E tem profissionais que trabalham exatamente com isso, em estudar, fazer análise com o paciente a longo prazo para definir o que realmente precisa fazer, o que não precisa fazer, né? Então, tipo, suplementa ômega 3 ou não, toma café é bom ou não, ovo é saudável ou não, tira glúten, não tira glúten, que é o que a gente vê muito hoje, né? Na verdade, é o que 90% do que eu vejo, assim, tô falando como leigo, assim, é um pouco isso, né? Assim, você vê um story do tipo assim, isso vai mudar a sua saúde. Eles não querem que você saiba. Eles, sempre o ser abstrato que você não sabe quem que é, a conspiração de pessoas ali. Que se você consumir essa fruta de manhã, durante um ano, você vai ter uma saúde de ferro, por exemplo. Sim. Isso é um pouco dessa mercantilização que você tá falando, né? Exatamente. E aí acaba que você fica bitolado, preocupado com o jeito que você tá levando sua vida. Fala muito de dosar vários exames hormonal, tipo testosterona, cortisol, mas são exames que tem um momento para pedir e não é de rastreio, assim, não é pra gente, não vai me mostrar nada se o paciente é saudável ou não, entendeu? Porque eles ciclam muito ao longo do dia e ao longo da vida do ser humano. Então, assim, realmente tem que ter esse cuidado. A gente precisa mesmo saber como receber as informações que estão bombardeando a gente, né? Tem estudos para isso. Então, eu acho que, assim, esses profissionais que divulgam, que falam, eles viram, pesquisaram que precisa comer essa fruta ou suplementar essa vitamina, mas que não dá a referência, que não dá em qual estudo que ele se baseou, eu já fico com o pé atrás, entendeu? Eu, como médica, lógico que tem as fontes que a gente pesquisa mais, mas assim, pro leigo, né, que não é da área, pode buscar isso. Tá bom, ele falou isso, mas aonde? De onde que ele tirou? Entendeu? Não ouvi só o que ele falou, isso com qualquer informação, né? Fazer porque o fact falou que tá check. certo. Exatamente. Mas assim, então beleza. Tem essa questão dos marcadores, da questão biológica, sim. Mas, vamos lá, o ser humano A gente falou isso até no podcast com o João, seu esposo. É que o João tá aqui, eu fico apontando pra ele, mas ele não vai falar nesse podcast, tá, gente? Mas o ser humano é unidade, que a gente chama de unidade psicossomática, né? Isso aí você pode ler num livro muito bom de antropologia chamado Criados à Imagem de Deus, que o Huckman, o autor, fala disso. E é uma coisa que eu já falei várias vezes, inclusive na classe de jovens casais, que o que você faz no seu corpo afeta a sua alma e vice-versa. Então, teologicamente dizendo, uma pessoa muito triste, deprimida, pode ter consequências físicas. Davi fala isso: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, apodreceram. E a Bíblia fala em Provérbios, por exemplo, que a angústia, a tristeza deforma a aparência do rosto. Né? Então, o que você faz no seu corpo afeta a alma, né? Às vezes também, se você tem uma vida muito ruim, desregrada, você só come porcaria, vai afetar, você pode ficar mal de saúde, deprimido, triste, tudo. Então, essas coisas fazem sentido, né? E o que você está dizendo é que saúde não é definida só pelo fator físico, mas envolve uma série de coisas. É isso, né? Exatamente. E isso é importante porque senão a gente tem uma visão só naturalista, né? Porque o que eu vejo muito, Elis, é assim, a pessoa às vezes diz, olha, ajuste isso na sua vida, aumente o hormônio tal e vai dar tudo certo. Mas para um crente isso não poderia ser encarado assim. Porque, gente, a gente não é só um aglomerado de hormônio, né? Exatamente. E fala muito isso, né? A gente vive uma sociedade muito cansada, muito fadigada.
E até por isso tem se falado muito de dosar esses hormônios. E se você suplementar e repor, você vai melhorar. É exatamente isso. Vende muito uma fórmula mágica. Mudanças que você precisa fazer que, plim, vai resolver sua vida, né? Mas a gente sabe que não, e realmente não é. E para nós cristãos é ainda mais importante a gente entender o todo. E por isso que eu vejo o quão importante é a comunhão, assim, porque a comunhão realmente edifica, realmente restaura. Eu sinto que, assim, eu venho pra igreja, eu fico mais leve, né? É recarregar mesmo as energias. Porque a gente tá ali conversando com quem a gente tem afinidade, a gente desabafa e nesse processo todo liberam substâncias no nosso cérebro que dão sensação de bem-estar. Então, assim, a gente, por conta do estresse, exposição à tela, alimentação que mudou muito e vem mudado bastante com os processados. Então, a gente tem vivido muito inflamado, né? O nosso corpo tem estado muito inflamado. Então, por causa disso, algumas substâncias realmente vão estar mais aumentadas. Alguns exames no sangue. Eu acho que até por isso que eles falam para ficar dosando. Mas eu sei que vai estar aumentado. Então, por que eu vou dosar, entendeu? Se eu tenho um paciente que me fala como ele está sentindo, e eu sei de como é a rotina dele, como é a alimentação, então eu sei que ele provavelmente vai estar inflamado, né? E precisa mudar não só a alimentação, mas precisa mudar os relacionamentos, precisa mudar os hábitos e envolve muito mais realmente do que o corpo físico, assim. Então, vamos pegar nesse ponto pra eu fazer umas perguntas pra você. A alimentação. Qual a importância da alimentação na saúde? No geral, assim, alimentação, exercício físico, sono, eles são extremamente, assim, são muito importantes mesmo para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que são câncer, pressão alta, né, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, tipo infarto, insuficiência cardíaca, que são doenças que não é contagiosas, né? Eu não pego de algum bichinho, entendeu? Então, a alimentação saudável e exercício, o principal deles é para reduzir essas doenças. E a alimentação saudável, além, né, de reduzir o risco dessas doenças, ela é importante também para a constituição corporal nossa. Então, a gente precisa de energia para o nosso corpo funcionar, como um carro, por exemplo, precisa da gasolina, né? Para poder ligar. Então, a gente precisa de fonte de energia. E tem os alimentos que são ricos em energia. A gente precisa de proteína para manter nossa estrutura, manter nosso corpo, nossa musculatura, né? Que é o principal órgão proteico, assim, no nosso corpo. Mas a proteína é como se fosse o tijolo de uma casa. Então, eu preciso disso para formação do corpo e formação também de tudo que acontece dentro do meu corpo. Preciso de gordura, preciso de vitaminas, eu preciso de minerais. Então, assim, nosso corpo é muito complexo. E eu preciso o tempo inteiro dessas fontes, porque a gente vai gastando mesmo, né? E até por isso que o Ministério da Saúde, pensando na cultura brasileira e na população brasileira, desenvolveu a pirâmide alimentar. Que a gente vê isso desde a escola, né? É muito comum a gente estudar sobre. E, mais uma vez, a OMS também fala de práticas e de uma alimentação balanceada. Lógico que isso muda muito de acordo com o sexo masculino e feminino, de acordo com a idade ou de outras condições de saúde que a pessoa possa ter. Mas, no geral, você pensar que tem que ter um pouquinho de cada uma dessas fontes, né? De proteína, que seria
proteína vegetal ou proteína animal, né? Carne, ovo, feijão, leguminosas, né? Quinoa, soja. Isso aí seria proteína, né? Eu preciso de fonte de energia, que seriam os carboidratos. Arroz, massa, pães também, né? Um pouco, cereal. Batata, exatamente. E preciso das vitaminas, que vêm principalmente nos legumes, salada e frutas. Então, assim, por isso que a gente fala, né? O prato saudável é o prato colorido. Então, basicamente, você divide o seu prato em 4. 25, 25, 25 e 25%, né? Metade desse prato seria constituído de salada e legumes, cozido ou cru, tanto faz. E a outra metade a gente divide uma parte em carboidratos e energia e a outra parte em proteína. Então, assim, no geral, é isso que eu tenho que pensar, entendeu? Eu acho que isso que você tá falando é algo que, de certa maneira, é meio que senso comum, assim. Mas, mais uma vez, por conta da quantidade de informação que nós temos, existe um pouco de contestação sobre isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não parecer que eu tô falando de coisa abstrata. Quando você olha antigamente para vídeos e filmagens, o pessoal brinca muito com isso, né? Mas da década de 70, 80, a obesidade era muito... O índice era menor. E me parece que as pessoas comiam mais parecido com o que você tá falando e coisa menos processada, né? E hoje a gente tem muito mais coisa processada, com excesso de várias coisas aí, de sódio, de adoçantes e tal. Mas também existe, e aí você me corrige se eu estiver errado, Elisa, mas uma ideia de ver a saúde um pouco como estética também, né? Então, por exemplo, eu tô falando, você vê antigamente o pessoal era saudável. Meu pai, por exemplo, você vê foto dele da década de 80, ele era um grilinho, mas assim, era saudável, assim, não tinha o desenvolvimento dessas doenças que você tá falando, óbvio. Hoje ele tá mais velho, ele tem desgaste em algumas coisas e tal, mas era diferente, né? Mas eu falo, hoje a saúde parece que chamar uma pessoa de saudável é ver um cara marombado gigante e a moça toda definida, torneada. Isso não necessariamente é saúde. Não significa que a pessoa tá saudável. Porque às vezes, só pra complementar aí, você responde, né? Essa dieta que às vezes é divulgada hoje, que a gente vê, conteúdos que a gente vê muitos jovens assistindo, de maromba talvez, não precisa de fibra, um pouco de carboidrato e 2 gramas de proteína quilo corporal. E aí, assim, peito de frango, 10 ovos por dia, tudo, né? Isso não significa que a pessoa necessariamente tá saudável. Não significa, assim. O básico é esse prato que eu falei. E realmente tem muito a questão da estética. É lógico que uma pessoa, para ela conseguir definição, né, conseguir músculo e ficar fortão, ela vai ter que fazer muito exercício físico e comer muita proteína, igual você falou. E reduz muito a quantidade de gordura e de carboidrato, que é realmente a principal fonte de energia e é o que mais ganha peso, né? Gordura, percentual de gordura não magra, né? Que seria o músculo. Mas não necessariamente vai estar saudável, porque eu tenho que considerar essa outra questão mental, social, né? Uma coisa é eu ver o indivíduo por fora e outra coisa é eu considerar essas outras questões dele. A mesma coisa é um paciente obeso. Às vezes eu examino um paciente obeso e os exames dele estão todos bons. A saúde mental dele está muito boa, mas ele também não é saudável. Porque a obesidade é uma doença, né? E não é questão de gordofobia, de preconceito nem nada, né? Que é outra coisa também que tem
é falado muito, né? Uhum. Não, a obesidade é sim uma doença que precisa ser tratada. Uhum. Então tem coisas que só pelo físico a gente consegue já saber se tá saudável ou Sim. não, né? Uhum. E tem coisas que não necessariamente vão ser, né? Parece, mas não é. Uhum. Né? Que eu tenho que realmente considerar o geral. Mas vai muito do propósito da dieta. E aí que eu acho legal pra gente cristão, né? Sondar o nosso coração. Uhum. Então, assim, eu vou pensar, eu quero ter uma alimentação mais proteica e fazer um exercício físico pra ganhar músculo. Por quê? Né? Pela beleza, porque esse é o padrão e eu vou conseguir ser mais valorizado. Uhum. Aí eu acho que pra gente cristão, pensando nesse lado, não acho certo, porque o nosso coração tá num lugar errado, né? Uhum. Mas se eu penso, eu vou cuidar do meu corpo porque é templo do Espírito Santo, né? E eu acho que são pecados que a gente deixa muito debaixo do pano, assim, sabe? Sim, claro. De não cuidar tanto do corpo, ou de falar que se tá preocupando muito é só futilidade. Mas não, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Com as armas que Deus deu pra gente cuidar. Então, Deus deu alimentação, Deus deu exercício, Deus nos deu condição pra isso. Então, a gente vai e faz com que a gente tem do jeito que a gente consegue fazer, né? Sim. Não, e isso é muito importante justamente nessa ideia de o ser humano ser unidade, corpo e alma, não tem uma parte mais importante que a outra. Uhum. As duas precisam ser valorizadas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma compulsão e não consegue, por exemplo, passar um dia sem tomar refrigerante, ela precisaria olhar para o coração dela e tratar isso. Uhum. Ou a pessoa que não consegue ficar um dia sem comer, sei lá, um pacote de chocolate, assim, pra gente, às vezes, é fácil identificar um vício de álcool, né? Sim. Ou de cigarro, isso é um vício. Uhum. Mas a comida, tem gente que desconta tudo na comida. Exatamente. A pessoa se entope de açúcar e não vê isso como um excesso, né? Talvez porque demore mais pra chegar à conta, talvez porque não, sei lá, não embriague. Menos feio, É né? menos feio. Não dá tanta consequência assim direta. Mas precisa avaliar o coração, né? Com certeza. E é um testemunho ruim, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que conhecem os cristãos como aqueles que não bebem, mas compensa na comida, né? Isso é muito feio. O crente não bebe, não fuma, mas come. Então. E aí, de verdade, falando sério, eu já vi lugar que esse de festa, de buffet, que não gosta de alugar pra crente, porque, gente, assim, é exagero. Rodízio, por exemplo, né? E aí infelizmente, tocar na ferida de muita gente aí, e às vezes na minha também, porque eu também exagero, tá? Então, fazer o meia-culpa aqui. Mas, assim, às vezes a gente come porque tá pagando, e aí eu vou arrebentar porque eu tô pagando. E não precisaria disso. Sim. Poderia ser equilibrado e... Exato. Ou usa desculpa que também é pecado deixa sobrar, né? Que tem gente passando fome, então vai comer. Essa é boa. Mas realmente é tudo um equilíbrio. Eu acho que isso que é o legal na saúde. E até uma outra forma de identificar esses charlatãos, né? Equilíbrio. Eu acho que tudo que tende muito para um lado, restringir muito a sua alimentação, então você não pode sair porque vai comer pizza, não pode sair porque é lanche e você não come nada disso. Não é legal, né? Ou também, deixa, vou sair direto, comer fora todo dia, toda hora, também não é bom. Então, pensar no equilíbrio, né? Tudo bem você pisar na jaca de vez em quando, né? Você vai entender que esse não é a regra, mas você vai buscar o equilíbrio. Isso em tudo na nossa vida, né? Sim. Caminhando um pouco, Elisa, então, essa parte da alimentação acho que ficou legal.
Aí eu vou juntar as duas outras perguntas que eu queria fazer, porque eu acho que elas são meio complementares, né? Mas os exercícios físicos e o sono também são importantes para a saúde? O que você tem a dizer sobre isso? Além daquilo que eu falei, né, de reduzir a taxa dessas doenças, o exercício físico, por exemplo, ele reduz a incidência de demência, né, de esquecimento, perda da memória. É um dos das poucas práticas preventivas para o Alzheimer. Legal. O Alzheimer, por exemplo, é uma doença que a gente ainda tem descoberto muitas coisas, mas não sabe muito o que pode prevenir ou não, mas o exercício é uma delas. Então, assim, o exercício, ele reduz muito isso porque ele melhora a força do coração, melhora a circulação, porque ele vai dilatar, né, os nossos vasos, então vai favorecer a circulação. Ele produz substâncias neurotransmissores, né, que dão sensação de bem-estar, dopamina, serotonina, e reduz outras que estão ligadas ao estresse. O sono também, né? Ele reduz hormônios ligados ao estresse. Então, quando a gente faz o exercício ou quando a gente dorme, esses hormônios do estresse, eles reduzem, né? O cortisol, por exemplo, ele é um hormônio que respeita muito o ciclo circadiano, né? Que é o ciclo do dia. À noite ele costuma abaixar e durante o dia, logo que a gente acorda, ele já começa a subir. E a gente precisa do cortisol aumentado, que ele tá muito ligado com situações de defesa, de estresse, para proteção do corpo, né? E ele em excesso também é ruim, porque aí prejudica muito a função de muitas estruturas do nosso corpo. Então, assim, o sono, ele, além disso, né, de regular os nossos hormônios, ele é como se fosse uma pausa mesmo, assim, do nosso corpo. A gente tá trabalhando mesmo no nosso sono, assim, o nosso corpo tá trabalhando. As nossas memórias, tudo aquilo que a gente aprendeu e viu no dia vai ser sedimentado no nosso sono. Então, noites bem dormidas são importantes para a memória, que é o que vai consolidar a nossa memória. A gente precisa do sono também para poder fazer o processo de purificação, do nosso corpo, de liberar toxinas, liberar substâncias ruins que estão no nosso corpo, que vem mesmo por conta de todo o nosso processo durante o dia, né? De falar, pensar, andar, comer, digestão. Então, o sono e o exercício, eles caminham juntos mesmo, né? O exercício, ele ajuda no sono, porque ele vai trazer um pouco mais de... vai regular um pouco melhor o sono. Então, a gente precisa gastar energia durante o dia. Então, tanto energia física, energia também mental, pensando, fazendo atividade, para ter um sono bom à noite, né? Então... pensar também, assim, o sono, eu preciso de práticas boas para eu conseguir um sono adequado. Por exemplo, ter um horário comum, assim, no geral, né? Todos os dias dormir mais ou menos na mesma hora. Uma rotina, sim. Uma rotina, exato. E acordar também numa mesma hora, para o corpo entender, né? Que é o momento de dormir e começar a desligar. Umas 2 horas mais ou menos antes do horário de dormir, tentar deixar luzes indiretas, um abajur ou luz amarela, e ir desligando as luzes brancas, porque isso já vai sinalizando para o cérebro também que tá na hora de começar a desacelerar. Reduzir acesso a celular, TV, porque essa luz azul que vem desses aparelhos prejudica muito no sono. É uma higiene do sono. Higiene do sono, exatamente. E eu acho que a gente tá tão acostumado com medicação e tudo precisa de remédio, que a gente deixou de cultivar essas práticas boas, esses hábitos saudáveis, né? Eu vejo muito
que vem mesmo por conta do processo de industrialização, né? Toda a criação de produtos alimentares ruins, com baixa nutrição, né? É aquele produto que você come 10 minutos depois, você tá com fome porque não tem nada pro corpo absorver. Exatamente. É bom, lógico que é delicioso. Um McDonald's, uma delícia. Uma pizza é maravilhoso, mas não tem, né, os nutrientes. E é mais fácil. Então, assim... Não, isso é verdade. É mais fácil de você comer, é mais fácil de você ter lá pronto. Então, eu acho que juntou tudo, né? Industrialização com esses alimentos de fácil acesso e gostosos, porque realmente eles, pro paladar, é mais prazeroso. Sim. Junto com rotina corrida, então... A gente tem assumido cada vez mais responsabilidades e preenchido horários no nosso tempo, que parece que é até um crime você ter um tempo de descanso, um tempo de ócio. E aí, quem não ouviu o podcast de jogos, vale a pena dar uma conferida. Legal. Ou puxando a sardinha pro lado do João Vitor. Tô brincando, mas ficou muito legal mesmo, ficou bom mesmo. Foi. Porque a gente precisa ter, né, não, equilíbrio e a nessa gente parte. tá um pouco nessa cultura, mais uma vez, né? Que não é uma cultura cristã, assim. Sim. Porque, é óbvio, a Bíblia manda a gente trabalhar e fazer tudo. E é uma bênção, mas ao mesmo tempo, a confiança do cristão tá em Deus. Então é aquilo que a gente escuta, principalmente quando a gente tá querendo fazer faculdade, se formar, que é o trabalho enquanto eles dormem, essas coisas, né? Mas a Bíblia não fala isso, ela fala pra você que é inútil, por exemplo, trabalhar o dia inteiro e não ter descanso, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme, por exemplo. Então, a nossa teologia assim, do corpo, da saúde, precisaria ser mais bíblica. E também, Elisa, eu acho que a gente pode olhar o modo até como a Bíblia mostra o povo de Deus no decorrer da história. Isso que você falou de tudo ser remédio é uma crise. Inclusive, os pastores hoje lidam muito com esse tipo de coisa, porque é um pouco da crise moderna que advém de muita tecnologia e de facilidades. Porque se você for ver, por exemplo, a cultura bíblica, é uma cultura, assim, eminentemente agrária, que o povo acordava com o nascer do sol, trabalhava muito o dia inteiro lá, cultuava a Deus, aí tinha a rotina de litúrgica de sacrifício, tudo. Mas, assim, o dia acaba quando? 6 horas da tarde. O sol se põe, então ali ninguém ficava acordado 10 horas da noite. Sim. Pode ver que, inclusive, quando Deus fala para as coisas para fazer, sempre era a hora sexta. Meio-dia, a hora nona, 3 horas da tarde. Não tem 9 horas da noite, 10 horas, 11 horas, alguém fazendo alguma coisa. Porque nessa hora as pessoas estavam dormindo, né? Então, é uma coisa para o cristão observar que essa tecnologia, essas facilidades ajudam em muita coisa, mas também são uma armadilha, né? E tomam nosso tempo. Sim. E a partir do momento que toma todo o nosso tempo e a nossa saúde, a gente precisa avaliar se não está se tornando um ídolo também, né? Porque isso faz mal. Com certeza. E assim, é lógico, não tô falando, então você vai parar de tomar todos os remédios. Não, né? Porque tem condição que realmente você precisa, né? Tem casos que é realmente por falta dessa substância, você vai toma medicação. Mas o que eu vejo, né, que eu quis trazer essa questão, é que juntando tudo isso, né, a nossa alimentação, correria, então a gente tem buscado muito as coisas fáceis e tem deixado de fazer aquilo que é trabalhoso, né? É muito mais difícil eu fazer a minha comida, eu comer uma comida saudável e fazer exercício do que eu ir pegar uma medicação pra me ajudar a emagrecer. Tenho visto muito, assim, gente aplicando um monte de coisa e eu acho preocupante, né? Sim, assim, sim. Eu acho. É porque, assim, realmente, como a obesidade é uma doença, então eu vou usar mesmo pra pessoas que precisam. Mas tem muitas pessoas que não precisam, que era só realmente mudar a rotina,
mas que não, que é mais fácil você aplicar a injeção do que você mudar o seu estilo de vida. E aí também eu vejo como que é importante pra gente, cristão, entender essa nossa responsabilidade. Eu fico imaginando, assim, tá certo que no tempo de Jesus não tinha essas tecnologias, né? Mas se eu imaginar Jesus agora, eu não imagino que Jesus ia ter esse problema. Falar, não, eu quero deitar aqui, ver minha televisão comendo salgadinho, enquanto do outro lado eu aplico injeção pra parar, pra emagrecer, entendeu? Não consigo imaginar um Jesus assim, né? Faz sentido. Então, assim, lógico que é difícil, não é fácil mesmo, porque a nossa cultura é diferente da cultura das gerações passadas. Fala muito sobre isso, workaholic, né? Trabalhar igual um adoidado, e aí você não tem tempo pra cuidar da sua saúde, pra cuidar do seu emocional, pra ter aquele momento de relaxar mesmo, 5 minutos pra você não fazer nada, não pensar em nada, entendeu? E então eu acho que assim, um equilíbrio, uma rotina saudável pro cristão é encaixar esses hábitos melhores na nossa vida, né? Fazer devocional, o quanto é importante ter a nossa espiritualidade, né? O nosso relacionamento com Deus ali presente. Com certeza. E eu já passei muito por isso. Tô muito cansada, tô triste. E no fim das contas é porque eu tava mais de dias sem fazer devocional, entendeu? Sim, com certeza. E eu acho que assim, como é muito difícil, a gente tem os nossos irmãos aqui, né, na igreja. Então, puxa um outro, faz um grupo de caminhada, entendeu? Faz um grupo para você reunir os amigos, essa semana a gente vai se propor, sei lá, não comer açúcar. 7 dias sem açúcar. Ou final de semana, dicas de receitas que dá pra você fazer marmita. Então, assim, tem várias opções que dá pra você fazer. E é até engraçado, porque muitos pacientes chegam pra mim e falam, eu não consigo, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo pra dormir direito, pra fazer devocional, pra desenvolver um hobby. E aí eu fico pensando, né? Olhando pra eles, lógico, eu não falo, mas eu penso. Eu também trabalho, também tenho minhas coisas pra fazer, mas eu me viro, chega o final de semana, junta eu e João Vitor, a gente vai fazer a nossa marmita da semana, entendeu? Sim. Que se não tem, eu vou comer o que é mais fácil. Mas se tem, se eu me programo, aí eu consigo manter hábitos melhores, né? Sim. Não, isso é importante porque, assim, por exemplo, o apóstolo Paulo fala pra gente remir o tempo porque os dias são maus. Eu acho que muita gente, uma exortação, né? Mas muitos cristãos reclamam sobre essa falta de tempo pra devocional, por exemplo, e pra ter uma vida mais cristã, cuidando da família, fazendo exercício, tentando comer melhor, porque tudo isso faz parte da vida cristã. Mas é porque muita gente, infelizmente, mesmo crente, tem uma agenda secularizada completamente. Então a agenda da pessoa é igual à agenda de uma pessoa que não é cristã. Então a pessoa acorda já rolando o feed do Instagram. Sim. E aí toma aquele café juntando só o que tem, aí sai correndo pro trabalho, fica no trânsito, aí passa em algum lugar pra comer, chega, tipo assim, não tem uma intencionalidade pra nada, chega em casa tarde, não tem disposição pra fazer uma devoção, não tem nada, mas é porque não tem um planejamento, a pessoa não está remindo o tempo. Sim. Isso faz parte da sabedoria que Deus propõe a gente, e Ele nos deu inteligência para isso. É claro, você que está escutando, que de maneira nenhuma a gente está diminuindo, né, a intensidade da sua rotina, as dificuldades, mesmo problemas que você tenha de saúde e tudo, não é isso. Mas assim, você pode se esforçar para conseguir ou tentar encaixar uma rotina mais saudável e cristã na sua vida. Tendo um momento devocional com a sua família, tendo um tempo de descanso e não achando que com a força da sua mão você vai conquistar tudo que você quer. Né? Sim, eu acho que isso exatamente. é importante.
Elisa, acho que a gente pode ir caminhando para o final, então. Eu quero te perguntar só mais duas coisas, tá? Primeiro, a gente já falou da questão de conteúdo sobre saúde, acho que a gente pode... já falou, né? Pular. Mas quando você acha que a pessoa pode procurar ou deve procurar um médico para saber se a saúde dela tá boa? Tá. Quando estiver sentindo alguma coisa, obviamente vai, procura, né? Dor, enjoo, não sei, qualquer coisa de diferente. E aí é importante a gente se conhecer o nosso corpo, examinar, ter essa prática mesmo. Que eu vejo que as pessoas mais velhas, às vezes, têm mais vergonha de examinar o próprio corpo. Mas é importante esse conhecimento para poder identificar o que é de diferente, o que tá de diferente que precisa de buscar alguma ajuda profissional. E fora isso, você não tá sentindo nada, as sociedades brasileiras de endocrinologia, cardiologia, traz recomendações de exames que a gente precisa fazer para rastrear doenças que eu sei que eu posso diagnosticar logo no começo para poder tratar ou evitar que aconteça. Então, por exemplo, mulheres a partir de 24 anos já tem indicação de coletar o Papa Nicolau, que é um exame que vai identificar câncer de colo do útero, que é um dos cânceres mais prevalentes nas mulheres, né? Câncer de mama, tem a mamografia para fazer também, que aí a partir de 40 anos. Muda um pouquinho, sim, dependendo da referência, né? Se é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia ou o Ministério da Saúde, mas enfim, no geral, 40 anos. 40 anos você começa também a investigar exames para ver colesterol, para ver diabetes também, e aferir a pressão arterial, né? E isso aí, na verdade, deve ser feito uma vez por ano, a partir de 18 anos para menos até. Nas consultas de pediatria já tem que ser aferido, entendeu? Uma vez por ano para ver e já proteger. Câncer de intestino, por exemplo, a partir de 50 anos você começa a fazer os exames. Então, no geral, mulher, a partir de 24 anos, procurar um ginecologista, né, para fazer esses exames de rastreio. Homens, conhecer a pressão arterial, é importante fazer uma vez por ano. E a partir de 40, esses exames de prevenção mesmo dessas doenças, assim, sabe? E para terminar, eu só queria saber se você pode dar algumas dicas aí práticas pro dia a dia dos nossos irmãos que nos escutam para cuidar da saúde, talvez alguma coisa de alimentação, de exercício que você queira, para abençoar o pessoal aí que tá ouvindo. Eu acho que, assim, o principal que eu quero que fique aqui é achar um equilíbrio. Então, não tornar isso um peso, né? Que aí fica muito mais difícil. Nunca é tarde para mudar, sempre é hora de recomeços. E eu acho que quando a gente entende que é o cuidado que a gente tá tendo com aquilo que Deus nos deu, fica um pouco mais leve da gente conseguir fazer essas mudanças, né? E eu acho que o principal é você pensar mesmo no seu dia e desenvolver essa organização, né? O seu dia tem quanto tempo, né? A partir de que horário você costuma dormir? E fora isso, fora o horário que você tá dormindo, que é importante, assim, de dormir, né? Então, você divide o resto. Você trabalha e que momentos que você consegue pensar que você vai estar livre para poder colocar ali o seu devocional, para poder colocar alguma atividade prazerosa, algum hobby que é importante para a saúde mental, um momento de descanso, né? Assistir um filme com um esposo, com a esposa, relaxar, né? Alguma coisa assim também. E é muito bom, né? Então, assim, eu acho que é realmente organizar a rotina, né? E começar a colocar em prática. Põe no papel e põe em prática. Não adianta ficar só no papel, né? Sim. E eu acho que é muito legal isso de chamar alguém para fazer junto com você. Porque
sozinha é difícil e não tem ninguém cobrando a gente, né? Entre aspas. E aí com outra pessoa se torna um pouquinho mais fácil, né? Sim. Dividir coisas que você tem. Então, sei lá, se você tem uma horta, né? Compartilha. Sobrou alface, tem muito chuchu, traz pra igreja. Tem irmãos Compartilha que com fazem alguém. isso aqui, inclusive. E é incrível. É até uma missão que a gente tá fazendo dentro da igreja, né? Sim. É até uma coisa legal também que dá pra fazer. A igreja desenvolver uma horta. Nosso terreno é grande, sei lá, foi no fundo do terreno. Então, assim, tem coisas. Exercício físico, né? Quanto tempo? O ideal é de 150 minutos a 300 minutos por semana. Você pode fazer 30 minutos 5 dias na semana de exercício moderado. Não é aquele exercício que você vai caminhar, dar uma volta de braço cruzado com a tua amiga, né? E ficar conversando. Não. Você tem que ficar ofegante, sentir o coração acelerando. Uma caminhada, uma natação, musculação. Ou 75 minutos a 150 de exercício rigoroso, né? Bicicleta, corrida, ciclismo, entendeu? Lógico que você vai avaliar o seu contexto. Não precisa de academia, você não precisa gastar dinheiro. Hoje a gente tem muito acesso a programas bons que dá pra você puxar no YouTube, puxar no Netflix, fazer em casa, pular corda, pôr dança no YouTube, dançar. É importante movimentar o corpo. E não adianta também ser, no meu trabalho eu ando muito. Não, é diferente. Subo muita escada. O meu exercício, eu tenho que pensar que eu estou indo para fazer exercício, senão ele não é considerado uma prática de exercício físico, entendeu? E é lógico, você vai considerar a sua rotina. No dia que você não conseguir, não se cobre, tudo bem, vai e faz no outro dia, né? Idoso, tem que trabalhar muito a questão de força, ganho de músculo, porque a gente vai perdendo muita massa magra, muito músculo. Vai desgastando, né, os ossos, então começa a ter muita dor no quadril, dor no joelho, dói coluna, dói lugar que você nem imaginava que existia. Então desenvolver a alimentação saudável, exercício, sono ajuda muito nessa questão, né? E aí o idoso precisa sim de fortalecer a musculatura, precisa sim de alongar, porque vai ficando tudo mais rígido, mais travado, precisa de trabalhar mobilidade, equilíbrio que a gente vai perdendo, coordenação também, né? Tudo isso, assim. Legal. E, bom, mais alguma coisa? Você quer falar? Não? É isso. Obrigado, Elisa. Foi muito bom. Muito legal. Agradeço. Foi muito bom te ouvir. E só para relembrar aqueles 3 fatores que você falou no começo que você avalia. Saúde mental, física, isso que você tá falando? E social. Isso. Eu só queria dizer que essas coisas, assim, pro cristão também, tendo uma vida normal de cristão, tranquila, assim, equilibrada, é possível obtê-las, né? Seguindo todas as dicas aí da Elisa de ser intencional, fazer um exercício, algo assim, não baseado na cultura de ser um Mr. Olímpia, nada disso, mas movimentar o corpo, né? Cuidar da saúde, fazer sua devocional, sua oração, ter um tempo intencional e de descanso com a sua família e tá em comunhão, em comunidade. A igreja proporciona esse ambiente social em que você é edificado, em que você compartilha alguma coisa e recebe também. E uma coisa, por exemplo, só uma dica também, assim, muito legal, é se envolver com casais da igreja, se você for casado, com solteiros da igreja, e ter esse grupo, né, de crentes para conversar só. Às vezes a gente não percebe, mas muda a nossa vida, sabe? Essa comunhão, essa alegria, essa convivência. Isso é fundamental em um tempo que as pessoas são tão fragmentadas, né? E estão vivendo só para si mesmas. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Mas obrigado. Deus abençoe, Elisa. Obrigado pela sua presença. E você que ficou até aqui, obrigado por ter ficado. A gente pede que você curta esse vídeo se você estiver no YouTube, se inscreva no canal.
Se você estiver no Spotify, ative o sininho de notificação, compartilhe para chegar para mais gente. Para a pessoa aí que está precisando fazer um exercício, se alimentar melhor, manda aí, não vai ser indireta não, você vai estar cuidando dela. E é isso, siga a IPJ nas redes sociais, Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.